Fala pessoal, o Wallace Azevedo aqui, licenciado da Demicon. Temos mais um episódio aqui do nosso podcast, onde a gente traz histórias de personalidades da Demicon, pessoas que têm sucesso, pessoas que já têm uma carreira construída na Demicon, para que a gente se inspire nessas histórias e conheça um pouco mais da realidade de outras pessoas. E para você que está aí começando talvez com a gente, também se inspirar e conhecer essas pessoas, conhecer essas personalidades, principalmente aqui da Demicon do Rio de Janeiro, né? E hoje eu tô aqui com a Jaqueline, né? Jaqueline, licenciada a Demicon da unidade de São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro. E, Jaqueline, seja muito bem-vinda. Obrigado pela tua disponibilidade de vir até aqui, Petrópolis. Nós estamos em Petrópolis aqui, então sair lá de São Gonçalo para vir para cá. Primeiro, te agradecer por essa disponibilidade e também, né, que é uma honra para mim receber você aqui, você ter aceito o meu convite. Eu fico muito grato e lisonjeado por ter você aqui. E queria que você começasse se apresentando para o pessoal saber quem é a Jaqueline. Legal. Bom, eu agradeço, né, o convite, realmente é uma honra poder falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho de como que a Demicon entra na nossa vida, né? Então, assim, agradeço de verdade a oportunidade de falar um pouquinho de mim e da Demicon aqui para quem estiver nos assistindo aí. Legal. É bom a gente... A ideia desse podcast é exatamente a gente... né, unir um pouco mais os elos, unir os pontos, né, identificar histórias. Algumas coisas a gente, né, já conversamos com algumas pessoas aqui, Priscila, por exemplo, da unidade de Niterói, o Renato Beiriz, da unidade da Barra Olímpica, enfim, outras pessoas. E a gente vai descobrindo alguns elos, algumas características que essas pessoas têm, né, em comum. Claro, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito, mas tem alguma coisa ali, um fio condutor em todas essas pessoas que fazem com que a gente consiga identificar umas situações para que a gente consiga ter resultado. E a ideia também aqui hoje é da gente extrair, né, um pouco disso, do que você tem no dia a dia, do que você construiu até aqui, para a gente entender qual é o motivo desse sucesso, o que te levou a chegar aqui, para que as pessoas que estejam assistindo também consigam se identificar e deixar isso de maneira clara para essas pessoas. Mas, Jaqueline, vamos lá, do início, né? Assim, eu queria entender um pouco, antes da gente entrar na questão da Demicon, o que a Jaqueline fazia antes da Demicon, né? Lá na origem, de onde você nasceu, o que você fez, né? O que te fez, né? Entender um pouco da tua trajetória, o que depois a gente vai tentar entender o porquê da Demicon. Mas o que você fazia antes da Demicon? Certo, bom. Eu nasci em São Gonçalo, né? E muito nova fui para Itaboraí e fiz lá. Eu cresci lá, fiz as minhas amizades, toda a minha referência de infância ela está em Itaboraí. E depois de um tempo, já, né, já trilhando uma trajetória profissional, eu acabei indo morar em Macaé. Então, sendo uma menina de Itaboraí, né, a gente tem bastante história, porque são histórias de superação, de recomeço e de sucesso, né? Mas principalmente de determinação. Legal. Porque quando eu fui para Itaboraí, eu lembro que eu era de São Gonçalo, né, ali de Neves, e eu tinha acesso ao Rio de Janeiro. Meu pai me levava para trabalhar com ele lá em Furnas, né? Então a gente tinha acesso à capital do estado, tinha acesso a shoppings. É um mundo maior, vamos dizer assim, né? E quando o meu pai decidiu ir para Itaboraí, foi quando ele saiu num programa de demissão voluntário lá de Furnas, ele decidiu que seria fazendeiro. Então a gente foi para um lugar que quando a gente chegava de carro, as crianças vinham correndo atrás, sabe? Outra realidade, né? Eu achava aquilo tão curioso, né? Porque a gente chegava de carro e as crianças viam o carro chegando e vinham correndo. E aí o meu pai, empenhado, né, em realizar o sonho dele de fazendeiro, estava totalmente inserido no universo rural, né? Então, boi, cavalo, essa era a minha realidade ali. Isso com quantos anos? Ali eu tinha 8 anos. Sei não. E aí estudei lá, né? Estudei em escola municipal. E ali o ginásio, na época era ginásio, depois segundo grau, agora ensino médio, eu fiz em São Gonçalo. Mas nessa referência, né, da localização da cidade de Itaboraí, eu lembro que eu tinha uma coisa diferente, que era: eu preciso ser mais do que
o meio me oferece. O ambiente que você estava. E eu sempre fui muito diferente, né? O meu pai dedicou muito tempo a essa minha construção, a essa minha formação de olhar alguma coisa maior, olhar alguma coisa melhor. Que não é porque você está ali que você vai ser produto do meio, né? Então, meu pai dedicou muito tempo a isso. E eu brinco, né, para algumas pessoas, eu praticamente fiz uma formação com o meu pai. Legal. Ele me preparou a vida inteira para eu ser, ele falava, você pode ser o que você quiser. Você vai ser grande, vai ser uma mulher independente, você vai ser uma executiva. E ele, na época, ele não me dava boneca, ele me dava livro. Caramba. E assim, ele empenhado em construir essa referência de que eu podia ser o que eu quisesse, ele me levou muito para as negociações dele, inicialmente em Furnas, depois negociando boi, cavalo, depois ele montou um mercado, eu ia com ele nas negociações no Ceasa, me acordava muito cedo, e ele não me deixou fazer parte daquele meio. Ele me puxava todo tempo. Fala, não, você pode ser mais do que isso. Eu lembro que eu, muito pequena, eu tenho um irmão mais novo, 3 anos mais novo, ele, vamos fazer reunião. E não era conversa de família, era reunião. E ele me perguntava, ele me dava um caderno para o meu irmão menor, né, para minha mãe, ai, para que isso? Ele, não, eu quero que cada um escreva qual é o seu sonho, Legal. aonde que vocês querem chegar. Então, ele foi inserindo na minha mente de que eu podia ser mais. Um mentor mesmo, né? Ele foi. E ele foi muito dedicado. Nos finais de semana, ele me dava missões, assim, olha, você vai assistir Pequenas Empresas de Grandes Negócios e Globo Rural. Eu quero saber quanto que está a arroba do boi, eu quero saber qual a cotação do dólar, do euro. Então, esse universo de algo maior e não localizado sempre fez parte do meu contexto e dentro de casa. Talvez ele tenha tido uma percepção, né, de que, tipo, ele talvez tenha uma visão aí de que, tipo, ele entendia que o ambiente era limitado, né? Sim. Claro, talvez era a vida que ele queria viver, né? Essa questão do campo ali, porque é um estilo de vida dele. Sim. Mas ele entende que talvez essa escolha dele, né, poderia limitar os filhos, aí, consequentemente, ele cuidou de mostrar para vocês que talvez existe um mundo maior do que aquilo. Exatamente. Isso, assim, era todos os dias, ele dizia, você pode ser o que você quiser. E é lógico, né, que aí você acredita nisso. Isso é muito legal, porque olha como que a importância de um pai, né, de uma referência familiar, dizendo que você pode ser o que você quiser, mas tem que estudar. Exato. Então, era uma condição que ele colocava, que era que você tinha que estudar. Eu lembro que eu tinha pavor, a possibilidade de ficar de recuperação assim não existia, né? Enfim, e aí com isso ele foi colocando em mim uma visão de que tinham coisas maiores que eu poderia conquistar. Feito isso, aí estudei, aí empenhada em me desenvolver, fazia curso. Tudo daquela época que eu pudesse absorver como conhecimento, eu fazia. E eu tive pouco tempo para alimentar relações, tipo amizades, né? Eu era muito mais introspectiva e concentrada em ser algo maior, algo diferente, né? Então, eu brinco para algumas pessoas, até da minha equipe mesmo, dizendo que o máximo que eu poderia chegar, com todo respeito, é um bairro muito pequeno. Se eu desse muito certo dentro daquele contexto, eu seria uma gerente de supermercado. E eu não era que eu rejeitava aquilo, sabe? Mas eu sabia que eu podia um pouco mais. E aí eu fui trilhando essa parte profissional, né? Comecei a trabalhar muito cedo. E, enfim... Trabalhou com venda já desde o início? Trabalhou com o quê?
Eu trabalhei inicialmente com 19 anos. Eu posso dizer que um trabalho que fez diferença, eu já trabalhava em locadora do meu primo, tal, muito nova, com 15 anos. Mas o primeiro trabalho que fez a diferença na minha vida foi quando eu fui trabalhar numa loja de roupas, ali em Alcântara, e aí eu aprendi tudo daquele segmento. Falei, cara, eu posso ter a minha própria loja. Eu tinha 19 anos nessa época. E aí eu montei a minha própria loja, viajava para São Paulo todas as segundas-feiras de ônibus e tal. E aí fui aprendendo a gerir não só a minha vida, mas fui aprendendo a fazer gestão de recursos, gestão de funcionário, gestão de estoque, né? Enfim. E essa loja era em Alcântara? Era Alcântara. Ali tem um polo comercial que é a Rua da Feira. Todo mundo conhece a Rua da Feira, né? Ele é mais conhecido do que o próprio centro de São Gonçalo. Só para você ter uma ideia, São Gonçalo tem 1.200.000 habitantes. Caramba, tem gente pra caramba. Em Alcântara é onde todo mundo faz tudo. Se você for lá hoje, parece que é 24 de dezembro, que parece que é sempre Natal. E ali eu já meio que percebi, nossa, eu sou arrojada, né? Porque todo mundo, imagina, com 19 anos, saindo, indo, namorando, conhecendo outras pessoas, viajando, né? construindo amizades, e eu concentrada no meu negócio. E ali apareceu uma pessoa querendo ser minha sócia. Falei, cara, é uma oportunidade. Eu acho que eu não vou... Aí eu inicialmente aceitei vender parte da minha... Ali, que eu era única dona. Aceitei vender 50% da loja. Aí depois eu decidi, falei, não, eu vou estudar. E aí foi quando eu entrei para a faculdade, né? Fiz faculdade de quê? Eu fiz administração, concluí, mas eu fazia 2 ao mesmo tempo, né? Eu fazia direito também. Tem que ter disciplina para fazer 2 ao mesmo tempo. Mas a direito acabou que depois, quando eu fui para Macaé, eu acabei abandonando. Mas aí eu formei em administração e eu tive filho muito nova, eu tive filho com 23 anos, mas ainda assim eu conseguia administrar, né, ali a minha vida profissional, mãe e de me desenvolver mesmo. Sim, né? Não largar esse lado dos estudos. Exatamente, nunca larguei, eu estudei até pouco tempo. Você falou de Macaé, quando é que Macaé entra nessa história? Macaé entra quando eu tive meu filho com 23 anos. Eu comecei a trabalhar com a Petrobras, eu tinha 25 anos, foi quando teve o boom dos estaleiros, foi quando, a gente não vai falar de política, mas quando o Lula ele assumiu a primeira vez, né, a presidência do Brasil. E ele deu um boom nessa coisa, fez um investimento muito alto nos estaleiros, nessa parte de petróleo. E eu, ainda em Niterói, comecei a trabalhar com uma empresa que prestava serviço para a Petrobras. E aí eu fiquei lá, eu comecei inicialmente como analista financeira, depois eu fui indo para coordenação, né? Então não era área de vendas. Era aí eu mais saí, porque eu decidi vender a loja para poder estudar, né? Mas sempre trabalhei, estudei, tá? Eu fui trabalhar em outros lugares. E ali, nessa empresa, com 25 anos, eu entrei nessa empresa. Com 26 anos, o dono da empresa me chamou, falou, olha, Jaqueline, surgiu uma oportunidade para você ser gerente de contrato em Macaé. Eu tenho um contrato com a P50, com a P25, com a P37, mais um contrato com a estrutura de SMS, na época era SMS, né, dentro de Imbetiba, que era dentro da base da Petrobras, e surgiu essa oportunidade para você ser gerente de contrato lá. Eu lembro que quando ele falou isso comigo, eu tinha comprado meu primeiro carro, né? A sensação que eu tinha, que era de uma liberdade, assim, uma coisa fantástica. Falei, cara, eu não acredito. Eu vou ganhar o mundo. Agora eu ganho o mundo. E aí, eu me mudei para Macaé. Depois de um tempo, essa empresa perdeu os contratos, né? Os contratos foram findando. E logo depois, eu entrei numa outra empresa. E eu tenho uma característica que, mesmo eu
eu assumindo cargos mais altos, quando eu decido entrar em um outro negócio, eu não tenho problema nenhum em entrar por baixo. Aham. Entender que tem as etapas, né? Exatamente. Tá no novo ambiente. Só que eu preciso estar dentro da companhia para eu poder ser conhecida, para poder mostrar meu trabalho e fazer essa trilha. Isso que você está falando, né? Acho que você está traçando um parênteses para o nosso negócio, né? Tipo, isso é extremamente importante, né? Porque tem muita gente, acho que você talvez enfrente essa mesma situação e talvez você já tenha passado por isso com consultores, né? A gente, no meu time hoje, tem pessoas mais velhas do que eu, com muito mais bagagem do que eu, né? Pessoas que têm 50 anos de idade, 60 anos de idade, 40 anos de idade, eu tenho 35 hoje, né? E a gente vê pessoas de histórico, né? Já tiveram cargos em outras empresas, já tiveram determinados salários, tiveram situações, e por algum motivo essa pessoa, né, saiu, ou teve uma mudança de rota na carreira dela e fez com que ela viesse trabalhar com a gente. E muitas vezes a pessoa quer aquele mesmo status, talvez que ela tivesse lá, aquele mesmo salário, aquela mesma renda aqui. Sim. E muitas vezes a pessoa não entende que exatamente ela está num novo caminho, numa nova estrada que ela vai ter que trilhar, porque o nosso ambiente ele é muito meritocrático, né? Você não entra por cima, né? Você não entra dono de escritório, você não entra licenciado, você já não entra supervisor, né? Geralmente você entra de baixo, mostra o teu trabalho, dá a oportunidade do tempo mostrar o teu trabalho, e o tempo é muito curto, né? Porque hoje é uma empresa em expansão que está tudo muito rápido, então a questão de você virar supervisor é muito rápido, virar de repente um sócio de escritório é muito rápido. Sim. Depende muito mais da pessoa que está entrando ali do que da gente, né? Então, acho que traçando um paralelo, isso que você está falando é extremamente importante de entender que, por mais que você tenha uma bagagem, você já conquistou algo numa outra empresa, quando você faz uma alteração, você muitas vezes precisa dar 2 passos para trás exatamente para poder, né, ascender a carreira. Isso é muito importante. Eu não tenho problema com isso, não, porque eu acho que faz parte do processo, do seu processo de desenvolvimento dentro da empresa, né? Então, eu não tenho essa vaidade e realmente algumas pessoas têm. E eu fiz isso várias vezes, tá? Não foi só dessa vez, não. Legal. E aí fiquei em Macaé muito tempo, aí comecei numa outra empresa como assistente de QSMS. Com 3 meses eu fui promovida a analista. Com 10 meses eu virei coordenadora de gerenciamento de desempenho de uma empresa de perfuração. E assim, eu era muito de processo, né? Bastante coisa técnica, né? Era. Que aí, assim, me chama a atenção hoje, tipo, tá na área comercial, né? Mas isso é um baita case, porque, na verdade, as pessoas acham que, na verdade, para trabalhar com vendas, as pessoas sempre trabalhou com vendas, igual o meu caso, sempre fui de vendas, né? Eu nunca trabalhei em outra área, apesar de ter me esforçado muito para ir para outras áreas, mas nunca me aceitaram, né? Então, já o teu caso é diferente, né? Você sempre foi uma pessoa de processos, áreas mais técnicas, né? E aí, agora, numa área de vendas, a gente tem que explorar um pouco mais isso, né? Sim. E aí, ficou em Macaé e depois... Aí, fiquei em Macaé 8 anos... Aí depois decidi voltar para Niterói, ainda fui trabalhar no Comperge. Depois eu passei por todas as plantas da Petrobras, né? Perfuração, produção, refinaria, era construção ainda lá no Comperge. Depois eu fui para o centro de pesquisa, sempre como gerente de contrato. Então eu era uma facilitadora dos interesses da empresa e da Petrobras, né? E fazia muito bem. Era um ambiente muito confortável para mim, aquele lugar. E aí, em 2015, aquele problema da Petrobras, né? Eu falei, cara, eu tenho que montar um outro negócio, eu tenho que comprar um outro negócio, porque eu não sei o que vai ser da minha vida, né? Sim. Porque eu estava tão inserida no sistema que eu não via... se via mais fora daquilo. Não me via. Eu falei, não, então eu tenho que comprar alguma coisa. E aí, eu acabei comprando uma clínica de estética, eu era cliente, eu fiquei sabendo que a dona estava vendendo, que eles estavam voltando para campus, e aí eu falei, cara... Aí comecei, ali que eu acho que foi um ponto muito importante da minha vida, que me separou da Jaqueline de processo para a Jaqueline um pouco mais humana. Porque quando eu comprei a clínica, ali eu entendi que eu era boa na negociação, que eu comprei a clínica sem R$1. E quando a pessoa aceitou, eu falei, eu chorava, porque eu não imaginava que a pessoa ia aceitar a minha proposta. Falei, não, então eu tenho que trabalhar para fazer valer, né, tudo aquilo que a gente combinou. E eu trabalhava 12 horas por dia. A clínica era minha. Eu lembro que ela tinha um escritório lindo. E quando eu comprei, eu falei assim, agora eu sou empresária,
Vou ficar nesse escritório maravilhoso, uma cadeira, diretora branca, tinha um espelhão, tudo. Até que eu entendi que meu lugar não era ali, sabe? Porque as clientes chegavam na clínica, elas perguntavam por mim. E aí, uma cliente... Aí eu, querendo me apossar do título de empresária, né? Porque tinha trabalhado muito. Falei, não, agora eu sou empresária mesmo. E uma cliente, assim, todas as clientes chegavam, perguntavam por mim. Então, eu tinha que descer e ficar lá embaixo dando atenção, tal, papapá. E uma delas, uma vez, falou assim, olha, Jaqueline, você tem que entender uma coisa. Você é a própria Beleza Dourada. O nome da clínica era Beleza Dourada, né? Se você não está na clínica, nada faz sentido. Então, você se apropria, não é do lugar de empresária, se apropria do negócio, porque o produto é você. E ali eu entendi, nunca mais eu fiquei no escritório, eu só ficava na recepção. E as clientes, e aí eu fui desenvolvendo esse lado humano, que eu não tinha. E um diretor meu já tinha falado isso. Jaqueline, você é um trevo de 4 folhas. Só que você tem uma folha atrofiada, que é essa parte humana mesmo. Eu não me importava, era resultado. Eu queria resultado. Eu definia o processo, as pessoas tinham que seguir o processo e a gente obter resultado. Se alguma coisa estivesse fora do caminho, eu redefinia o processo. E ali eu fui aprendendo a lidar com o ser humano. Eu fiquei com a clínica 5 anos, entendendo que a atenção que eu dava a cada uma daquelas clientes que ficaram comigo durante 5 anos, tá? Enquanto eu fui dona daquela clínica, as clientes foram minhas clientes. A clínica funcionava de 8 às 8 da noite. Minha casa era num condomínio do lado. Eu ficava 12 horas no meu negócio. E aí, por conta de um detalhe, aí foi uma questão pessoal, eu decidi vender a clínica. E quando eu decidi vender a clínica, eu falei, agora ferrou, porque eu estou fora do mercado. 5 anos fora do mercado, num segmento que era completamente diferente, mas eu me sentia muito, muito preenchida exatamente pelos ganhos que eu tinha tido em relação ao trato com pessoas, né? Essa conexão que eu criei com esse lado humano, né? E não só comigo, com todas as pessoas que estavam ao meu redor, desde funcionário, clientes e tal. E aí, por conta desse detalhe, né, que foi um detalhe aí, um desvio de rota, eu decidi vender a clínica. E aí falei, agora eu estou fora do mercado e aí acabou. O que eu vou fazer da minha vida? Novamente um ponto ali de flexão para resolver. Um novo ponto de recomeço. Ali eu era muito resistente a voltar para Itaboraí. Ali eu precisei voltar. E aí eu precisei voltar para a minha base. E aí foi muito difícil essa tomada de decisão, mas aí meu irmão falou assim comigo, Jaque, deixa de ser boba. Volta, tudo vai acontecer. Eu falei, beleza. E quando eu voltei, me chamaram para conhecer a Demicon. Não tinha ainda o escritório do Russo, isso foi ali entre 2018 e 2019. O início da Demicon no Rio. Né? Foi 2019. E aí me chamaram para conhecer o escritório do Russo, não existia. Eu fui num escritório muito pequenininho, que era um escritório no Leblon. Para você ter uma ideia, eu não sabia mais andar de ônibus, porque eu não sabia mais... Eu nem no Rio eu sabia andar, eu não sabia nem andar de metrô. E aí, quando eu fui nesse lugar... eu lembro que eu precisei chegar no terminal de Niterói, ele já não era mais um terminal de ônibus, ele tinha virado um shopping, cheio de loja. Eu fiquei, caramba, como que mudou isso daqui? E eu tive que reaprender. Né? E aí, nesse dia desse convite, um amigo falou assim, eu acho que tem um negócio bom para você. E eu cheguei muito atrasada, toda molhada, porque me perdi, né? Não sabia direito andar ali no Rio. E aí, quando eu cheguei toda molhada, o pessoal já estava fazendo a reunião e era o Avelino que estava dando ali aquela aula, né? Dando aquela explicação, que era uma explicação de venda. Eu fui como cliente. Entendi. Só que eu sentada ali, eu já entendi a dinâmica.
Eu já entendi como funcionava, eu aprendi a fazer a conta, eu aprendi aonde que eu poderia aplicar a Demicon, era Demilar ainda, tá? Aonde que eu aprendi, aonde que eu podia aplicar aquele conceito daquele produto na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, o meu olhar, ele não foi só de cliente naquele primeiro dia, ele foi de negócio. Legal. E aí o Avelino explicando, tal, e eu interagindo, falei, cara, isso é muito legal. Poxa, que legal, então dá para fazer isso, isso, aquilo. E eu falei assim, como é que faz para trabalhar nessa empresa? Ele, gostei de você, garotinha, aquele jeito dele, né? E eu comecei a estudar muito e eu comecei a vender. Eu saí dali, eu comecei a estudar a legislação, tudo que envolvia o consórcio, né? Como que seria a minha entrada nesse universo? E aí eu voltei mais uma vez para o meu lugar de aprendiz. Legal. Eu lembro que eu entrava em banco, entrava em concessionária, fingindo que eu queria fazer consórcio, só para ver como que eles falavam, como que eles vendiam. E na época tinha uma pastinha, ela tinha um monte de informações, um monte de folders, né? Então, todo lugar que eu ia, eu levava aquela pasta. Então, eu botava a pasta do lado da Demilar e eu conseguia vender. Lógico que eu comecei vendi primeiro para mim, e depois eu vendi para o meu irmão, para minha prima, e comecei a vender porque eu aprendi a fazer a conta muito rápido das vantagens do crédito a Demicon, do consórcio, em relação a financiamento. Isso aí é um ponto, uma tração paralela aqui. Então, o teu início foi muito pautado ali, primeiro, na questão de aprendizado, né? De ter uma preocupação em ter esse aprendizado. O que também tem uma linha tênue, né? Vendendo, né, para o teu relacionamento, dos teus parentes, né? Que é um caminho que eu vejo... tem dois caminhos aí. Primeiro, tipo assim, eu vejo muito consultor, muitas pessoas falam assim, não, eu vou entender todos os detalhes do consórcio para poder vender. Na verdade, até hoje eu não sei todos os detalhes, né? Se eu for conversar, talvez, em alguns segmentos, por exemplo, outros bens móveis, talvez não seja o cara que ainda tem 100% do conhecimento, né? Então, a primeira coisa, eu acho que existe uma linha tênue entre o aprendizado, né? De você estar sempre... Eu estou na cadeira de aprendiz até hoje eu estou aprendendo um monte de coisa. Né? Igual semana passada eu encontrei com a Avelina em São Paulo, né? E a gente sentou, assim, a gente foi para jantar. E eu estava conversando com ele, assim, perguntei um negócio para ele que eu não sabia. Ele me deu um insight, assim, na questão da venda ali, que eu falei, pô, legal. Ele não está na posição dele de diretor à toa, né? Porque com um cara que tem mais experiência do que eu, tem mais tempo de jogo que eu, tá fazendo mais tempo do que eu. Então é natural que eu, vou perguntar porque eu quero aprender, né? Porque ele sabe, né? Então ele sabe coisas que eu não sei ainda, né? E vice-versa, né? E aí a gente... Primeiro, essa posição de aprendiz, e a segunda posição é a questão de a gente aprende muito na prática. Então, assim, eu falo muito pro pessoal, cara, você pode ler o que você quiser, você pode ficar vendo 300 mil vídeos, você pode fazer um monte de coisa. Se você não ir para prática e começar a praticar aquilo, e aí o caminho mais natural da gente praticar é no nosso relacionamento. Sim. Porque é mais fácil a gente conseguir sentar com um parente, com um irmão, com um primo, com um pai e tentar fazer esse exercício. Muitas vezes não é nem para, talvez, o objetivo... Claro, vai sair venda. Mas também é assim, o ganho intelectual. É o ganho de, tô tendo tempo de jogo, tô começando... Igual eu falo assim, a pessoa tira né, vai virar piloto de helicóptero. Ninguém contrata um piloto de helicóptero formado. Né? O cara tem que ter horas de voo. Né? Sim. E é exatamente esse cara. Por quantas horas de voo você tem? Tem tantas horas de voo. Tudo bem, então esse cara tem experiência. É a mesma coisa, só que eu só tenho horas de voo se eu pratico. Então, eu começo praticando com as pessoas que eu estou próximo, relacionamento, percebo onde está o erro, eu peço feedback, falo, pô, o que você achou? Aí a pessoa, seja sincero, né? E aí, não às vezes do produto, mas sim de como é que eu falei, como é que é isso. E aí tem um aprendizado na prática, né? E aí você vai, eu falo, trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Mas agora estudar tudo, né? Aquela coisa de a teoria, ler tudo, eu sei tudo. Eu falo, eu faço isso até hoje. Né? Às vezes eu pego a política de crédito e vou ler, porque eu não lembro de uma situação normal, né? Mas muito, muito legal esse teu insight. Aí, esse início, relacionamento, e aí isso tudo em São Gonçalo e Itaboraí. Nessa região aí. Ali eu comecei, então, eu entrei na Demicon na equipe do Russo, que estava se formando, né? E eu fui desenvolvendo, fazendo as vendas ali, no meu círculo, que estava em São Gonçalo e Itaboraí, né? E aí eu comecei a vender muito bem. Eu acho que eu não tinha, não sei, 2 meses. Eu já tinha feito 1 milhão em venda, sozinha. Legal. Que esse é outro ponto, né? De vender sozinha é altamente importante.
não era porque eles não se colocavam à disposição, não, tá? Pelo contrário, sim. eles sempre se colocaram à disposição. Mas eu conseguia vender sozinha. Sim. É ter autonomia, né? Quando eu vendi 1 milhão, a Avelino foi e falou assim: Jaqueline, eu quero te levar para conhecer a Ademilar, lá em Curitiba. Eu quero te levar para conhecer a sede. Você topa? Eu falei, topo. Maravilha. E aí estava iniciando a minha trajetória e muito à vontade dentro da Ademicon. Eu lembro que a gente organizou ali a agenda. Eu ia para a Ademicon numa sexta-feira, eu ia para Curitiba numa sexta-feira, bem cedinho. Na quinta-feira, o dono de uma empresa grande de Niterói me liga, de uma empresa de engenharia. Ele me liga, eu lembro que meu irmão estava na minha frente, eu falei, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Porque a Ademilar, a Ademicon era muito novo para mim. Tipo, Embora iniciando aqui também. eu estava muito certa das vantagens e do produto, que eu poderia ser muito bem sucedida ali, mas eu recebi uma ligação de um ambiente que era minha praia. Você já conhecia, né? E eu falei, cara, me ligaram para me entrevistar agora. Meu irmão me levou. E aí eu passei na entrevista. Eu lembro que o dono da empresa não foi a entrevista, não foi com ele. E aí, aí foi com o engenheiro. E aí depois ele me ligou e falou, você pode começar amanhã? Eu falei, não, amanhã eu não posso. Eu tenho um curso lá em Curitiba para fazer, eu só posso começar na segunda-feira. E aí eu fui para Curitiba, fiquei maravilhada, lógico, e conheci aquilo tudo, Isso né? na sede antiga, Na né? sede Hoje antiga, mas a Tati estava lá, né? Então, assim, todo mundo com essa característica que a Ademicon tem, que é muito humana, muito próxima, né? Então, você se sente muito acolhido dentro da Ademicon. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Só que eu estava recomeçando mais uma vez. Sim. E eu tinha pressa. Quem está recomeçando tem pressa. Sim. E eu recomecei de novo de baixo, tá? Eu ali na empresa de engenharia, como eu passei no processo seletivo, eu comecei como supervisora. Só que aí teve um detalhe. Eu aceitei, lógico que eu aceitei, né? Mas eu continuei trabalhando com a Ademicon. Eu mesmo dentro dessa empresa, eu continuava falando de Ademicon para todo mundo. Legal. Inclusive para os meus pares, inclusive para o dono da empresa, sempre falando de consórcio, fazendo estudos, né, tal. E aí vinha a inauguração da unidade que eu ia fazer parte, que era o arpoador, né? Teve a data da inauguração. No dia anterior à inauguração, eu fui... Isso, a gente falando em tempo, do dia que eu comecei a trabalhar na empresa... 14 dias depois foi a inauguração da unidade arpoador. Só que um dia antes disso, eu fui convidada a assumir a diretoria da empresa. Da empresa de engenharia. E eu lembro que eu fui na inauguração, eu cheguei tarde porque eu estava lá, né? E aí eu fui conversar com a Avelino. Eu falei, Avelino, eu assumi um compromisso e eu preciso trilhar esse caminho. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. A Ademicon faz parte da minha vida. E eu não vou desistir da Ademicon. Mas eu preciso muito desse emprego. E como eu assumi um cargo, né, importante, ele vai fazer bem para mim, né? E não só para o momento que eu estou passando, mas na minha construção, na minha trajetória profissional. Mais uma vez, eu vou estar diante de uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. Ele falou, tudo bem, eu vou te esperar. E ele esperou. A gente se falava muito, e eu continuei vendendo, tá? E aí a gente se encontrava, às vezes, ele falou, Jaque, eu estou só esperando o dia de você tomar a sua decisão. E eu continuei conectada à Ademicon. Aí eu lembro uma história engraçada, mas eu também faço isso, tá? No meu grupo de unidade. Eu lembro que o Russo me tirou, né? Porque eu não estava tão presente. E aí eu fui no Fernandinho e falei, Fernandinho, por favor, me bota no seu grupo. Que era do São José dos Pinhais, né? Porque eu precisava estar conectada. Eu precisava receber informações da Ademicon. Eu nunca me distanciei da Ademicon, mesmo
estando empenhada no outro trabalho, nessa empresa que eu fiquei durante 4 anos. E aí, a empresa cresceu, aí veio pandemia, né? E eu fazendo parte ali daquele processo da empresa. E essa empresa tinha uma característica muito legal, que ela me desenvolveu também nesse lado humano. Legal. E liderança de pessoas. Porque quando eu cheguei na empresa, tinham 700 funcionários. Quando eu saí da empresa, tinham 1.800 funcionários. Caraca, isso é bastante. E eu... lá não tinha gerência nem coordenação. Então, a minha posição como diretora era diretamente com a força de trabalho. Uhum. E com todos os departamentos. Então, eu geria pessoas e processos simultaneamente. Legal. Então, além da parte financeira, além da parte de gestão, né, que era exigido diariamente, isso me trouxe muita bagagem hoje para ser dona de uma unidade. Eu acho que se eu não tivesse passado tanto pela clínica que me desenvolveu com essa parte humana de entender, né, a pessoa profundamente, de ter um olhar um pouco mais profundo para o ser humano na clínica e lidando com a gestão de processos e pessoas dentro dessa empresa de engenharia, talvez eu não estaria pronta para poder assumir uma unidade. E quando é que você volta para a Demicon? O que aconteceu nesse momento que você ficou 4 anos na empresa e aí o momento da volta desse E dia? aí isso é muito legal porque eu tratei a minha trajetória profissional muito, eu acho que de uma forma muito alinhada com o que a Demicon é. Que é o quê? É planejamento. Uhum. Eu me planejei para estar dentro da Demicon. Eu me preparei enquanto desenvolvimento, né, na parte de me desenvolver, na parte de desenvolver repertório, desenvolver essa parte de gestão mesmo, mas eu também me preparei financeiramente. Uhum. Então, o tempo que eu fiquei nessa empresa, eu era muito apaixonada pelo que eu fazia, muito, eu adorava. Mas eu tinha um propósito, que era chegar na Demicon como dona de unidade. Legal. E aí eu fui me preparando na parte financeira da coisa e na parte do meu amadurecimento enquanto profissional, sabe? Uhum. Porque a Demicon, como ela não tem fronteira, eu precisava estar pronta para esse lugar, sem fronteira. Exato. Sem teto, sem limite. Então, eu comecei a organizar minha vida. Ali, enquanto diretora da empresa, eu estava num lugar muito confortável. Eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha status, eu tinha um bom salário. E aí, mas eu sabia o que eu queria. Eu queria chegar na Demicon. E aí, para eu sair dessa posição, eu precisava comprar minha primeira casa, comprar o meu carro, e aí me organizar financeiramente para eu poder renunciar ao meu cargo. E assim eu fiz. Isso levou 4 anos. É um planejamento. Mas foi um planejamento. Um planejamento de vida para estar aonde eu queria estar. Legal. E que ano que foi isso? Que ano que você veio? Isso foi o ano passado. 2024. Eu fiz o meu processo para entrar em dezembro. Uhum. E dia 5 de janeiro eu renunciei ao meu cargo. 5 de janeiro de 2024. 2024. Então, no final de 2023 você tomou a decisão, em 2024 Isso. você já estava de volta. E aí se juntou novamente à unidade do Arpoador, Do já com Arpoador. projeto. Já com projeto, já passando pela parte de triagem mesmo para ser dona de uma unidade. E como é que foi essa visão assim nova da questão de, né, já entrou com esse projeto, como você já tinha um histórico passado e tal, já tinha um resultado, essa vontade, e aí, beleza, vou entrar agora, vou começar a fazer a unidade. Quais são as dificuldades iniciais que você teve ali para retomar, né? Porque agora é uma visão diferente, agora você tinha o objetivo de montar time, de abrir unidade.
Quais foram essas dificuldades iniciais que você encontrou ali? Que também 4 anos depois era uma outra realidade. Aí já não era mais a Demilar, era a Demicon, né? O consórcio de veículos, né? Que entrou, né? Com a questão da Conseg. A empresa tinha crescido bem mais, né? 2024 já tinha 100 e poucos escritórios, né? Estava numa outra realidade. Sim. Mais concorrido, tinha mais escritórios no Rio, né? Também, então já não era aquele cenário começando a Demicon no Rio de Janeiro. Qual que foi essas primeiras dificuldades que você enfrentou ali? Antes de falar da dificuldade, eu vou falar que quando eu tomei a decisão e eu decidi aonde seria a Demicon, eu levei muito em consideração a versão original da Demicon, que é transformar a vida das pessoas. E eu já conhecia as outras unidades lá do Rio, da Zona Sul, né? Sabia que tinha uma em Niterói, mas eu queria fazer valer a parte do cerne mesmo, assim, sabe? Aquela parte da onde que a Demicon nasceu, o que ela de fato promove, que é transformar a vida das pessoas. Sim. E como eu vim de São Gonçalo, Itaboraí, né? Eu percebi que faltava nessa região algum produto que pudesse transformar a vida dessas pessoas. Legal. A gente está falando ali, São Gonçalo, de 1.200.000 habitantes, a gente está falando de Itaboraí, com 200 e poucos mil habitantes, de pessoas que não têm tanto conhecimento. Como que elas podem mudar de vida. Sim. Que elas não caminho, né? Elas não precisam necessariamente ficar naquele lugar. Se contentar com aquilo que lhe é oferecido. Tem coisas muito legais que podem transformar a vida dessas pessoas. Tanto na parte de adquirir algo, mas na parte de mudar a perspectiva dessas pessoas em relação ao mundo mesmo. Em relação a crédito, em relação a si. Entender que os sonhos são possíveis, né? Eu tenho uma coisa, quando eu voltei para o Rio, né? Eu tive um tempo fora, fiquei no Sul, né? Há muito tempo, montei escritório no Nordeste também. Quando eu voltei para o Rio, eu digo que o carioca, acho que nos últimos anos, apesar do Brasil inteiro, mas o carioca acho que mais, sofreu muito nos últimos anos na mão de, né, políticas de governo, um monte de coisa que a gente teve muito problema nos últimos no estado aqui, no passado, né? Esses problemas ainda existem, na verdade, mas eu vejo que o estado estava sucateado. Do ponto de vista tanto do estado, as empresas esgotadas, você vê que tinha muito, pelo menos eu percebia um pouco disso quando eu voltei, tive a visão de fora quando eu voltei, eu percebi um pouco do estado assim. E aí eu sempre falava no início da operação que eu estava aqui no Rio, eu falava, o carioca tem que voltar a sonhar, né? Acho que está na hora da gente trabalhar um pouco em cima disso aí, de mostrar um caminho de onde é possível, onde que dá para fazer. E aí tanto do ponto de vista de cliente, né, de mostrar, olha, tem um caminho aqui, né, onde a gente vai pautar o teu planejamento financeiro, a gente vai te mostrar um caminho mais barato, mais possível de você fazer as coisas. E também do ponto de vista de profissionais, né? De mostrar para as pessoas que, olha, existe um mundo aí fora que vocês não conhecem, existe algo além daquilo que vocês estão vivendo do status quo aqui. Né? Exatamente a mesma coisa hoje. A unidade de Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, né? Que são cidades mais de interior, que assim, os salários são mais baixos. Né? A realidade é mais estagnada, né? Então, assim, você chegar para a pessoa e você vai falar das cifras, muitas vezes, que a gente fala, em termos de que um consultor, alguém pode ganhar, as pessoas acham que até a gente está mentindo, né? Falando, não é real, né? Isso daqui. E aí, quando você começa a mostrar, a pessoa entra, começa a ver que tem outras pessoas fazendo, tem já cases internos, a pessoa, caraca, realmente é possível, né? E a gente vai, acho que, tanto nesse âmbito, né? Tanto para clientes, mostrar um caminho também como consultor. E aí, como na verdade a gente mostra para as pessoas que elas vão impactar mais pessoas. Sim. E aí, impactando mais negócios, a gente vai crescendo o negócio. E você está numa região ali, São Gonçalo, com muita gente que tem muito potencial para isso. Sim, né? sim. E também, eu falo, é uma região também carente desse tipo de coisa. Né? Exatamente. Eles são carentes de informação, de acesso a crédito. Eu acho que... eu não sei se é cultural ou se as pessoas realmente não se interessam. Tá? Eu não sei se é região
ou se é individual, tá? Mas uma coisa eu sei, as pessoas, se elas forem instruídas e se elas tiverem acesso à informação de forma correta e acessível à realidade delas, elas podem sim ter um olhar diferente e voltar a sonhar, como você falou. Né? Então, eu sou muito conectada nessa parte da Ademicon, de como que a Ademicon ela pode transformar a vida da pessoa. Né? Ela transforma a perspectiva do outro em relação a tudo, em relação ao contexto, né? Em relação eu lembro que uma das frases que eu falei assim, eu quero mostrar para as pessoas que ela pode ser a primeira a ter seu próprio imóvel, ao invés de construir, né, no terreno da mãe, no outro num pedacinho, numa fração de terreno. Eu quero mostrar para as pessoas que elas podem ter o seu próprio terreno, que elas podem ser protagonista da própria história. Porque o que acontece? O tempo inteiro tem alguém decidindo qual é o futuro do outro. Se a gente estiver falando do governo, se a gente estiver falando do Brasil, tem alguém lá em Brasília decidindo qual vai ser o seu futuro. Com quantos anos você vai se aposentar, quanto você vai receber, quanto que você deve pagar. Se a gente estiver falando agora em menor escala de uma empresa privada, tem alguém reunido nesse momento decidindo qual vai ser o futuro daquelas pessoas que estão ali. Sim, daquele ambiente, né? Então, com a Ademicon, eu posso mostrar para essas pessoas que elas podem ser protagonistas da própria história delas. Mas com o quê? Com informação, com conhecimento. E todas as vezes que eu sento com alguém, seja para vender consórcio ou para vir trabalhar comigo, eu peço o seguinte, se permita. Deixa eu te mostrar uma nova forma de olhar, né? Um novo ponto de vista, uma nova conta matemática, um novo tempo. Deixa eu te mostrar quanto é que vale o seu tempo, deixa eu te mostrar quanto é que vale o tempo com a sua família, deixa eu mostrar quanto é que vale todo o potencial que você tem. É lógico que eu trabalhei muito tempo, né, no universo corporativo, e a gente sabe que a gente é condicionado a trabalhar com isso, né? Mas o aumento, né, do dissídio, por exemplo, no segmento de engenharia, é 2,2 ao ano. Sim, pessoa para progressão de salário e tudo, de renda. Sabe, né? para a pessoa ganhar 5 mil hoje, ela tem que ter pelo menos 10 anos de formado, uns 5 anos de experiência fazendo a mesma coisa. Se tiver pós-graduação, MBA, melhor ainda. Para você ganhar 5 mil com 38 anos, com 40 às vezes, para você ter 2% de aumento em março do ano que vem. Sim. Aí realmente fica difícil sonhar, né? Então, quando eu sento com as pessoas, cara, deixa eu te mostrar, se permita, deixa eu te explicar de uma nova forma que eu tenho certeza que eu vou conseguir acessar você. Não é que eu queira que você venha trabalhar comigo, não. Se você quiser vir trabalhar comigo, vai ser maravilhoso. Mas que você aprenda a fazer a conta de quanto vale o seu tempo, de qual é o seu valor de fato, para você saber fazer uma escolha assertiva na hora de decidir comprar seu imóvel. Então, que você saiba o valor do seu dinheiro, fazendo a escolha no tempo certo. A escolha não vem pelo imóvel, a escolha vem antes do imóvel. Aonde você quer estar, com quem você quer estar, de que forma você quer estar, né? Então, eu tinha muito isso. Legal. Então, eu já tinha esse lado um pouco mais romântico da coisa, né? E como é que você, assim, tipo, né, pegando um pouco desse teu jeito, assim, do que você acredita, eu acho que isso é extremamente importante, né, para deixar mais humana a operação. E realmente, eu estava falando agora de manhã numa reunião, eu estava no TikTok de Petrópolis com o pessoal ali, falando sobre essa questão a gente, na nossa
posição, a gente tem que ter empatia, né? Empatia com o cliente, de entender o momento dele, entender se nosso produto faz sentido, entender, né, aonde que a gente se encaixa nisso, porque a gente também tem que respeitar muitas vezes o tempo da pessoa e respeitar o momento dela, né? Eu falo que o produto da Demicon, o nosso produto, falando do ponto de vista de cliente, ele se encaixa para qualquer pessoa, né? Em qualquer projeto. A grande questão é, né, muitas vezes, se a pessoa está se o timing está certo, se aquele projeto que ela tem que é mais latente vai fazer sentido, talvez vai fazer sentido para um outro, não para aquele. Então, a gente tem que ter essa empatia. Mas do ponto de vista de profissionais, né? Quando a pessoa vem trabalhar, e aí também ter esse lado da demanda, a gente se colocar no lugar da pessoa, de entender o momento dela, entender o melhor caminho dela ter sucesso. O que você enxerga quando uma pessoa, né, vai trabalhar contigo, essa questão? Qual que hoje é o ponto que você vê que as pessoas têm maior dificuldade quando, assim, vou lá trabalhar contigo, né? Pessoas estão entrando no teu ambiente. O que você percebe que as pessoas estão tendo mais dificuldade? Ou onde é que é o ponto que elas têm dúvidas, né? Porque eu falo assim, uma coisa que eu falo muito na operação é calar as vozes internas, né? Porque a gente sempre está se questionando. Pô, mas será que é para mim? Será que é isso? Pô, legal que a gente está falando, legal que o Wallace fala, mas não sei, acho que não é para mim, acho que isso... Quais são as dificuldades que você vê que as pessoas estão tendo inicialmente? Então, vamos agora para a parte da dificuldade, né? Essa parte da equipe, né, de você atrair as pessoas e você desenvolver pessoas para trabalhar na Demicon, eu tenho gente na minha equipe de 33 anos de banco. Cara, histórico longo. Né? Tem muita gente de banco na minha equipe. Tem pessoas que nunca tiveram experiências no mercado financeiro. Tem outras pessoas que vêm de vendas, mas todas elas esbarram na mesma dificuldade. Eu acho, como é que eu faço para poder falar com tanta propriedade do produto? Ter segurança para como é que eu faço isso? Eu sinto que nos treinamentos que eu dou, quando eu estou reunida de forma individual com cada uma dessas pessoas, como é que eu faço para falar com tanta propriedade? Como é que eu faço para converter essa pessoa? Como é que eu faço para vender, para fechar a venda, né? Cada um tem um jeito e cada um precisa saber qual é a sua maior habilidade, né? Se você não sabe qual é a sua maior habilidade, já dificulta um pouco o caminho. Você não sabe o que você está errando, né? Às vezes você está errando, mas você não consegue perceber que está errando. Então, a minha habilidade é nisso e eu sou pouco desenvolvido nisso. Você tem que buscar treinamento, seja online, seja presencial, para desenvolver aquilo que você não tem. Eu sou dessa opinião. Porque você precisa estar equilibrado. Porque se você já é muito bom numa coisa, por exemplo, eu sou muito bom com planilha. Será que o cliente da Demicon, ele quer ver a planilha num primeiro momento? Nossa, isso que você está falando é primordial. Porque assim, tem os consultores que que são muito bons de planilha. Ele quer fazer a conta por A mais B e mostrar a conta para o cliente. Mas a maioria das pessoas não estão se importando com a conta. Né? Muitas vezes é uma conversa mais emocional, né? De tentar se colocar no lugar da pessoa, né? Falar, olha, tem essas coisas que você não está enxergando, tem isso. Então é uma conversa mais emocional do que racional, na verdade. Quando você abre a planilha, você está indo para um lado racional. Sim. E se eu falo, se o mundo se ele fosse racional, várias coisas que acontecem não aconteceriam. As pessoas não estariam financiando imóveis na taxa de juros que financiam, as pessoas não estariam assumindo parcelas para 30, 35 anos de pagamento, as pessoas não estariam fazendo nada disso. Né? Então, ela o nosso tipo de trabalho não é um trabalho muito racional, mas sim mais emocional. Sim. Você tem que entender mais de pessoas do que de planilha. E isso que você está falando também, a questão dos pontos fortes e também pontos a desenvolver, é extremamente importante, porque você tem pontos muito bons e tem pontos a desenvolver. Eu também. Sim. Eu tenho pontos fortes, qualidades e também tenho pontos a desenvolver. O problema é quando a gente não sabe quais são eles. Né? E aí você acha que está fazendo uma coisa certa, mas na verdade você está errando. Mas você não tem conhecimento. A ignorância, a ignorância é uma virtude. Se você não sabe, está certo. Né? Então, isso é um ponto fundamental que você está colocando, essa questão do autoconhecimento. Né? De enxergar seus pontos fortes e as dificuldades. E como que lida com isso. Porque o problema todo mundo tem. A questão é como é que a gente lida com isso. Né? Eu acho que tem uma confusão muito grande quando a pessoa vem trabalhar com a gente, de agora eu posso tudo. Não precisa ter horário, não precisa ter nada. Eu vou te falar, eu moro perto da praia. Eu sempre morei perto da praia.
Eu nunca tomei um chopp em horário de trabalho. Eu nunca fui na praia dia de semana. Eu não me permito algumas coisas, né? Mas, Jaqueline, você pode vender muito mesmo indo na praia. O tempo livre que eu tenho, ele está totalmente dedicado ao meu desenvolvimento no negócio. Uhum. Eu só comecei a vender rápido e sozinha. O Russo, ele fazia treinamento feriado, sábado, eu ia. Uhum. Se eu fizer um treinamento sábado, 10% das pessoas vão. Exato. As pessoas... Cara, isso que você está falando eu falo muito lá na equipe, né? Assim, com gestores lá. A gente tem... Eu classifico, a gente tem 4 perfis de pessoas dentro da operação. Tá? O primeiro perfil são as pessoas com resultado, são pessoas que são autodidatas, são pessoas que já têm um senso de urgência, a pessoa quer a autonomia dela, quer buscar para onde ela já está buscando venda, ela está buscando o caminho dela. Então, a pessoa que tem resultado e está engajada. Uhum. Porque também tem muito disso, né? Muitas vezes a pessoa pode ter um resultado, mas não está engajada no processo do que está acontecendo. Então, assim, as pessoas com resultado engajadas, na minha visão, são as pessoas que vão ser supervisoras, que vão ter suas unidades. São as pessoas que realmente vão prosperar tanto financeiramente quanto também numa carreira hierárquica. Uhum. Você vai ter tua loja, você vai ser supervisor, você vai desenvolver porque a empresa dá essa oportunidade. Existe um segundo perfil de pessoas com resultado, não engajadas. São pessoas que assim, ela vende, ela fica lá no mundo dela, mas ela não está engajada, ela não vai, ela acha que o treinamento não é importante. Em algum momento essa pessoa tem uma alta tendência a ela cair. Porque em algum momento, todos nós na área de vendas passamos por momentos altos e baixos, momentos bons e momentos de maior dificuldade. É natural que isso aconteça. E muitas vezes se a gente não está engajado, a gente não se sustenta. Terceiro perfil de pessoas são pessoas que não têm resultado, mas são engajadas. Né? São pessoas que não conseguem desenvolver, têm uma dificuldade, mas elas pedem ajuda, elas estão na unidade. E aí, ao longo do tempo, se essa pessoa ela tem a humildade de ouvir, de aprender, ela vai se desenvolver. Eu tenho alguns casos na minha equipe assim, de pessoas que uma dificuldade muito inicial e tal, e a gente, e eu tenho esse olhar nosso de gestor, muitas vezes eu olho e falo, cara, essa pessoa quer. Né? Deixa eu ajudar essa pessoa o máximo possível e a gente se dedica, né? Para ajudar essa pessoa, entra muito o lado humano. E o quarto perfil de pessoas é aquele que não tem resultado, não está engajado. Né? Que esse aqui a gente se convida para o mercado. Fala, meu amigo, acho que você não está no momento certo para isso. E aí a gente tem esses 4 perfis, né? Pelo menos é o que eu enxergo dentro da operação. E você fala, tem gente que não está disposta a pagar o preço. É isso. De chegar e assim, sábado de manhã. Sábado de manhã? É isso. Não, porque sábado de manhã eu tenho isso aqui. Tudo bem, beleza. Aí fala assim, a pessoa quer ter minha vida, quer viajar para a Europa também, né? Quer viajar de executiva, quer botar o filho na escola, tal. Tá, mas, meu amigo, eu falo assim, 6 horas da manhã, né? Às vezes você tá dormindo ainda, eu já tô acordado, né? Você tá indo 5 horas é a tua última reunião, eu ainda tenho mais 3 reuniões da noite ainda, né? Sexta-feira, 4 da tarde, você já tá liberado pro teu barzinho, 4 da tarde eu tô em reunião, 5 horas, 6 horas, 7 horas da noite, na sexta-feira eu tô em reunião. Né? Tem reunião no domingo, eu faço reunião no domingo. Então, assim, eu tenho a liberdade, mas a liberdade também vem a responsabilidade. Sim. Né? E assim, eu falo que isso aqui é uma cachaça, né? Falando agora com um consultor, que eu falo assim, cara, o início pode ser difícil, né? Esse consultor, ele trabalhava num emprego mais estável, vamos dizer assim, né? Onde tem uma rotina, entra às 8 da manhã, sai às 5 da tarde, 1h30 de almoço, 1 hora de almoço, não sei. Ele tem um salário estável ali, as atividades são muito rotineiras, tudo bem. O nosso negócio não tem muito isso, né? O nosso negócio, você pode acordar 10 da manhã, você pode chegar no escritório meio-dia, você pode não ir para o escritório, você pode... Só que... de nada vale essa liberdade se você não tem dinheiro no bolso, né? Quer dizer, a liberdade é um conjunto de fatores. Não é só você poder ir e voltar para qualquer lugar. Sim. Mas eu também posso ir... eu posso ir agora, né? A gente pode sair daqui e, sei lá, ficar 3 horas no restaurante lá sentado almoçando. Mas qual restaurante que a gente está sentado? É um restaurante que o almoço é R$10 ou é um restaurante que você vai sentar e vai pagar R$200 para almoçar, né? Sim. Tipo, cada um no mesmo ambiente, a mesma liberdade a gente tem. A questão são as escolhas, né? Sim. Isso são pontos fundamentais. E assim, como é que você lida com isso, com as pessoas que têm essa dificuldade? Você tenta engajar essas pessoas ou você, olha, não, eu tô indo em frente, se você quiser vir comigo, eu tô indo embora? Eu tento. Tento. Eu tento. No início, eu tinha uma... Eu achava que todo mundo ia ter o mesmo tesão que eu. Eu achava. Eu também tive isso. Eu achava que todo mundo ia vir, ia fazer do meu jeito, tal. Só que não é assim.
com várias pessoas, com experiências diferentes, né? Com vidas diferentes, vindo de segmentos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Só que todo mundo quer fazer igual a alguém. Todo mundo tem alguém para se espelhar. E assim, eu tento. Eu ainda tento, eu não acho muito legal a gente ensinar o beabá. Esses dias, foi essa semana, falaram para mim, vamos abrir aqui a política de crédito, vamos ler isso aqui. Eu falei, eu não vou ler isso aí com vocês, não. Vocês podem pegar na casa de vocês, no tempo que vocês quiserem, vocês abrem, vocês podem ler. Eu vou trazer casos práticos. Eu coloco no quadro, o meu treinamento, uma vez por semana. Às vezes eu vou direto, de 9h30 da manhã até 4 da tarde. Não paro nem para almoçar. Mas casos práticos, casos reais. E eu coloco lá e eu pergunto, como é que você convence essa pessoa? E aí eu vou, na verdade, o que eu vou fazendo com eles é estimulando a criatividade deles em interagir em diferentes situações com diferentes tipos de clientes. Para ter capacidade de solucionar os casos. Exatamente. Que é uma dificuldade que eu também vejo que as pessoas têm. Porque, primeiro, será que todo mundo sabe de verdade quais são, em que cenários a gente consegue enquadrar o consórcio? Ou está todo mundo com a ideia ainda original do consórcio, que foi divulgado durante 60 anos e comercializado de uma forma equivocada por algumas instituições financeiras? Será que essas pessoas conhecem de verdade o consórcio? Será que todas falam a mesma coisa? Eu não conhecia nada de consórcio até conhecer você. Isso é uma coisa... E isso é um mar de oportunidade, né? Porque, na verdade, eu sempre falo para as pessoas assim, não, porque eu tenho dificuldade, porque isso e aquilo, e isso. Eu falo assim, imagina se a gente estivesse num mundo onde todas as pessoas fossem boas pra caramba no consórcio, tivesse só profissional bom, só empresa boa, né? Onde já é amplamente... É um mercado, vamos dizer assim, já extremamente consolidado do ponto de vista de, todo mundo já tem, todo mundo já teve. Então, assim, a gente está falando que hoje, né, a gente tem 11 milhões de participantes no consórcio, quando a gente está falando de 200 milhões de habitantes no Brasil. Sim. Ou seja, uma penetração ainda muito baixa. Sim. Só que todo mundo conhece consórcio, né? Mas conhece de nome, né? A pessoa já ouviu falar, conhecer é muito pouco. E a gente tem um mar de oportunidades porque é um mercado ainda, igual você colocou aqui agora, fraco do ponto de vista de profissionais, de pessoas se posicionando, as pessoas ainda têm essa visão do passado. Então eu falo assim, cara, isso aqui é um mar de oportunidade, porque pra gente que está exatamente trabalhando diferente, mostrando esse outro lado do produto, essa pegada mais não tão básica do produto, trabalhando outras vertentes e mostrando que as possibilidades são infinitas, é um mar de oportunidade, né? E assim, é um mercado que remunera muito bem. Sim. Para quem trabalha com isso, né? Mas as pessoas ainda têm uma dificuldade de se prendem muito aos detalhes, se prendem muito às dificuldades. Você fala, mas assim, qualquer empresa que a gente trabalha na área de vendas, eu não conheço uma área de vendas que fala, não, tá fácil, é fácil vender. Então, isso aqui tira pedido. Geralmente, o que é fácil vender, na verdade, você tira pedido, você não está vendendo, né? E provavelmente esse negócio não dá dinheiro, né? Tipo assim, não é um negócio que talvez dê tanto dinheiro, né? Mas cada um tem a sua visão dos negócios. E assim, como é que você lida? Esse é um ponto importante que eu pergunto para todo mundo que vem aqui, né? Porque acho que é um ponto crucial que todas as pessoas têm, né? Que eu vejo isso, que é a questão de lidar com as frustrações, né? Muito lindo que você falou. Eu imaginei que quando eu fosse dono de loja, convidasse as pessoas para vir, todo mundo ia fazer que nem eu, todo mundo ia enxergar o que eu enxergo, né? E a gente vê que não é bem assim na prática, cada um tem sua visão de mundo, seja cliente, seja consultor, seja lá o que for. Sim. Como é que você lida, você com as suas frustrações? Porque isso foi uma frustração para você. Você, com certeza... Eu acredito que você tem frustrações o tempo todo mês, toda semana, tem alguma coisa que você se frustra. Como é que você lida com essas frustrações? Que você pensa num ponto de vista prático, né, para os consultores, que tipo assim, todos eles também têm. Como é que você lida com isso? Tem uma coisa que eu falo todo dia. Eu faço o que precisa ser feito. Legal. E quando eu tomo uma decisão, eu tomo uma decisão por inteiro.
eu não sou metade em nada. Legal. Então, eu sou inteira. Eu tomei uma decisão de trabalhar com consórcio, eu vou ser inteira no consórcio. E o que o consórcio exige de mim? Conhecimento, relacionamento, estudo. Então, a minha frustração, ela vem, às vezes, 10 horas da noite ou 2 da manhã, quando eu estou editando os meus próprios vídeos. Fala, caraca, eu não tenho tempo para nada e estou ainda aqui trabalhando para poder melhorar, para poder vender mais. E tem gente que, ok, tá morno. Procrastina. Tá difícil. E aí, quando eu penso, eu procuro não me deixar impactar pela decisão do outro. A decisão é dele, se ele não se interessa, se não chegou na marca que ele gostaria de chegar. Toda decisão, depois que você entra para a Demicon, é sua. Você precisa se apropriar das decisões, né? Tomou a decisão. Ah, mas eu entrei porque eu achei que fosse fácil. É fácil como? É fácil trabalhar em banco? Não é. Não é. É fácil trabalhar na engenharia? Diretor gritando, dando tapa na mesa, falando que você, desenhando, dizendo que você é um nada. Entendeu? É fácil? O que é fácil? Para o médico também não é fácil. Dá plantão, tem que Dá ficar plantão, 24 trabalha horas, pra caramba, sabe? Estudou pra caramba. O que é fácil? Então, eu achei que fosse fácil trabalhar com a Demicon, não tem essa história. Então, a gente faz o que precisa ser feito. Se você tiver inteiro, você vai ter resultado. Se você tiver metade, seu resultado vai ser metade do que um dia você pensou. Só que diferente de um segmento, por exemplo, de você ser CLT, quando você vem para o consórcio, você precisa fazer algumas renúncias, né? Fazer renúncias daquilo que é de tempo, né? E tomar outras decisões difíceis, por exemplo, não sei, eu quero ser dono de uma unidade. Qual é a decisão difícil? Às vezes é de você renunciar a um cargo que você queria. É uma decisão difícil. Sim. Toda escolha tem uma renúncia, né? Sim. Então, vir trabalhar na Demicon, assim como em qualquer outro lugar, você tem que vir inteiro. Para valer a pena, sabe? Para você olhar para você daqui uns anos e falar, nossa, como que valeu a pena? Então, a Demicon, hoje eu estou numa posição de gestão, mas eu sou muito vendedora. Sim, eu vendo até hoje. Eu vendo o tempo inteiro. E eu tenho um conceito de vendedor. Dizem que o profissional do banco é um vendedor. Eu não acho, com todo respeito a quem é do banco. Eu tenho várias pessoas que trabalham comigo de banco. Porque vendedor é quando você consegue convencer alguém de algo que ela não considerou fazer. Então, quando alguém passa na porta giratória de um banco, ela já está decidida a fazer. Sim. Ah, mas ele é vendedor de título de capitalização? Não. O cliente já entrou, já passou na porta giratória, decidido a fazer qualquer negócio. Porque, na verdade, você está naquele ambiente. E outra coisa, às vezes o cliente não tem escolha. Não, a demanda dele já veio antes. Já existe a necessidade do crédito, ou já existe o desejo de comprar a casa, ou já escolheu o carro. A demanda dele já existe. Ele já tomou a decisão antes de passar na porta giratória. Então, o gerente de banco não é vendedor. O vendedor é quando você consegue mudar a perspectiva de alguém em relação a algo que está na mesa. Legal. Então, eu poderia ser considerada uma boa vendedora se você me convencesse, se eu te convencesse que a água é mais do que você imaginou que ela poderia ser. Até agora.
em toda a sua vida. E eu tenho um número, eu tenho 100% de conversão, tanto para vir trabalhar comigo quanto para vender. Não significa que vai ser rápido. Porque como a minha forma de apresentar o consórcio ela é muito mais profunda, a pessoa, normalmente, ela rejeita, porque ela está tão condicionada àquilo que já está sendo praticado há tanto tempo no mercado, aquilo que já está sendo praticado, se eu estiver falando de um empresário, há tanto tempo dentro da empresa dele, aquilo que está sendo praticado há tanto tempo na minha família, como que vai chegar uma pessoa do nada e vai mudar a minha perspectiva em relação a crédito? Eu falo muito isso para os consultores lá. Eu falo bastante essa questão. Pensa que a pessoa está no automático. Ela está a 100 por hora. E aí, do nada, você parou do lado dela e falou assim, olha, tem um outro negócio aqui para esse lado aqui. E aí você pensa que tipo, a pessoa já tem... A pessoa está em algum lugar, ela está fazendo alguma coisa. Por mais que ela possa estar, talvez, meio inerte, porque ela não sabe exatamente para onde está indo. Mas ela está indo para algum lugar, mesmo que seja no nada. Né? Então, você tem que chegar e falar, olha, tem um negócio para cá, tem um caminho por aqui, né, que talvez seja possível você realizar isso. Aí, muitas vezes, é exatamente você pegar a pessoa pelo braço e ir com essa pessoa, né, para essa direção, né? Mas isso realmente é um insight muito, muito, muito valioso, né? Bom, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Eu queria que você trouxesse, Jaqueline, uma mensagem final para o pessoal, assim, pensa, né, das pessoas que estão assistindo, e geralmente são pessoas que estão iniciando com a gente a carreira profissional, são, né, mais focadas, que o podcast é mais focado para a equipe profissional que está vindo. O que você dá de dica, assim, de mensagem final para essas pessoas, para que elas, né, se inspirem, talvez estejam passando por uma dificuldade agora nesse início da prospecção, com dúvidas, de repente aquelas vozes internas perguntando se é para ela ou não, se questionando, talvez olhando para outras situações, pô, acho que não é a Demicon. O que você daria de uma dica final, uma palavra para essas pessoas? Eu sou apaixonada na Demicon, né? Então, eu acho que a Demicon, ela é preparo, né? Eu acho que se a gente pudesse definir, né? Eu vou obter resultado como profissional dentro da Demicon e como cliente através da Demicon, com o quê? Com preparo, né? Então, a gente se prepara para conquistar algo maior que a gente não tinha considerado, né? Então, em termos de equipe, né, de ganho, né, o quanto que a Demicon pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, se prepare. É um produto fantástico. Se você souber colocar o produto da forma correta para quem estiver na sua frente, seja um cliente que nunca ouviu, nunca pensou em fazer um consórcio, ou seja, um grande empresário, que você esteja preparado, né? Então, eu acho que o produto, que é o principal, a gente já tem, né? Como que você vai transformar esse produto fazendo com que ele se apresente de uma forma como solução, de uma forma positiva, tanto para o seu cliente quanto para você, né? Então, a Demicon, ela vai, de fato, mudar a sua vida, a sua história, desde que você esteja preparado para poder estar diante de um cliente, apresentando todas as soluções possíveis que o consórcio tem hoje, que o crédito através de consórcio tem hoje, né? Então, eu tenho certeza que a pessoa não vai se arrepender, que os ganhos são muito, muito atraentes e realmente faz diferença na nossa vida e na vida de todo mundo que está ao nosso redor, né? Isso é verdade. Eu falo assim, eu mudei de vida, né? E eu vi várias pessoas mudando. Eu falo assim, dentro da minha realidade, eu vim de uma família bem humilde, mas sempre dentro do meu ciclo social e dentro da minha idade, eu sempre fui um cara que ganhei acima da média do que os meus amigos ganhavam na faculdade, do que, enfim, de outros momentos da vida. Mas realmente nada próximo do que eu atingi de possibilidades na Demicon e venho atingindo, né? Mas, pessoal, Jaqueline, primeiro agradecer, né, novamente a tua presença. O bate-papo foi muito legal. Acho que você trouxe um lado muito humano da coisa que pra gente é importante. A gente ouvia, muitas vezes a gente está muito
né? Quando a gente fala da nossa operação, né? Tipo, objetivo de venda, vamos, é aquela coisa muito, muito interna, apesar da gente, eu entendo que a gente não transmite muito isso para os clientes, né? Porque não é uma coisa realmente, não é bater meta em cima de cliente, não é o nosso perfil, mas internamente nós temos nossos objetivos que a gente está muito focado nisso. Eu acho que você traz um lado humano bastante interessante para a gente, para que todos nós, né, temos que resgatar isso muitas vezes, está muito no automático. Eu acho que tem uma visão muito importante. Te agradecer por ter vindo aqui novamente. Foi um privilégio ter esse bate-papo contigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de ter novos bate-papos. E, pessoal, obrigado por vocês terem assistido até aqui esse podcast. Um grande abraço, um grande beijo e fiquem atentos aí que tem mais episódios vindo por aí. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.